Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje temos uma temática bastante importante. Espero que você que vai nos acompanhar possa aproveitar juntamente com a gente todos os temas que devemos abordar ao longo desta hora que ficaremos juntos. Vou agora compartilhar o link com todos os nossos amigos, irmãos. Vou pedir um minutinho, por gentileza, para que eu possa fazer isso. Vamos falar um pouco também sobre a questão de tecnologia, esse mundo digital, e vai ser muito importante a gente tratar dessa temática, era digital. Deixa eu pegar aqui o link, só um minutinho, por favor, até atualizar aqui meu celular. Enquanto também os irmãos vão entrando. Muito bem, agora já apareceu aqui para mim. Vou conseguir compartilhar tranquilamente. Hoje é tudo assim, digital é o que temos para o momento. Pronto, já encontrei aqui. Enviar. Ótimo. Agora sim, os demais vão se conectar também. O mundo digital é isso, é a gente se conectar e, através das diferentes plataformas, a gente poder divulgar o trabalho, sempre trazendo conteúdos novos que venham edificar a nossa vida. A proposta de hoje é a gente trabalhar dentro dessa temática de um aconselhamento bíblico. Temos muitos, mas muitos assuntos que ao longo do dia nós fomos preparando. Espero novamente que seja algo bastante dinâmico e que, de alguma forma ou de outra, a gente consiga tirar proveito, sempre tendo a Bíblia como a nossa referência, o nosso referencial. Enquanto os demais irmãos e amigos vão se conectando, eu também quero aqui compartilhar com todos vocês os trabalhos que a gente tem feito com o apoio, a ajuda dos nossos irmãos ao longo da semana. Se porventura você não assistiu uma dessas lives, vale destacar e ressaltar que a gente, ao término, também a gente sobe para o YouTube e fica lá gravado. Então, em um outro dia, um horário que for conveniente a você, você poderá acessar a plataforma, sempre ADI Jabaquara. Então, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, nós estamos gravando todos os conteúdos. E veja só, ao longo desta semana, nós já tivemos alguns trabalhos que convidamos você para acessar. Olha, na terça-feira desta semana, nós começamos com um culto de doutrina bíblica, e tratamos de uma temática bastante importante, os dias que nós estamos vivendo, fazendo um paralelo com os dias de Miqueias, Oséias e Isaías, profetas, foram muito usados por Deus. Na quarta-feira, também tivemos um painel temático, fiz com a minha esposa, e tratamos do assunto imunidade em foco. Falamos sobre a importância da imunidade, tanto para o corpo quanto para a alma. Não assistiu? Entre lá e assista depois no YouTube ou aqui no Facebook também. Ontem, quinta-feira, nós tivemos um painel da Escola Bíblica e na semana passada, nesse mesmo dia, nós falamos sobre evangelização. Ontem, a temática foi sobre o discipulado. Também gravamos nas nossas plataformas. E assim por diante. Hoje, então, com a graça de Deus, nós trabalharemos com essa abordagem aqui de aconselhamento bíblico pastoral. Tenho vários textos que eu separei, vários exemplos do nosso cotidiano, e quero muito que você também possa interagir com a gente, vai escrevendo, que na medida do possível também eu vou lendo seus comentários e considerando aquilo que o tempo nos permitir. Tenho certeza que o assunto hoje, com a tua ajuda, terá uma dinâmica bastante interessante e será bastante proveitosa, certo? Veja, nós estamos aí frente a esta pandemia, que é o assunto que se fala, né? Para onde a gente for, a gente vai escutar
falando de pandemia. Os números são alarmantes, são preocupantes. O processo de vacinação está avançando a passos lentos, não é? No Brasil especialmente, mas está avançando. Então, nós precisamos nos cuidar. E são muitas as áreas da nossa vida que a gente precisa se preocupar. A vida não é simples, né? Eu costumo dizer que, assim como em uma escola nós aprendemos muitas disciplinas, no primário, uma, duas disciplinas, mas na medida que a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida, vai progredindo, o número de matérias, o número de disciplinas aumenta consideravelmente. E quando a gente olha para a nossa vida, à luz da Bíblia, nós vamos ver também que são muitas as matérias, muitas disciplinas que nós precisamos aprender para que a gente possa viver dentro da direção e da vontade do Senhor, nosso Deus. Então, vamos lá. De novo, é um conteúdo novo, é um trabalho diferente. Eu sei que outros trabalhos já foram gravados ao longo dessa semana, como já apresentamos aqui, de terça até hoje. Então, nem todos podem estar conectados. O importante é que esse conteúdo vai ficar gravado e aqueles que acharem, né, proveito poderão assistir oportunamente. Eu vou trazer aqui algumas chamadas, né, algumas referências para que a gente possa aquecer um pouco aqui a dinâmica da nossa conversa dentro desse aconselhamento bíblico. Só lembrando que amanhã, sábado, às 17 horas, se você tem aí um jovem, um adolescente, convide ele, informe ele para que possa estar com a gente às 17 horas. Nós teremos um painel com algumas das nossas jovens da igreja, profissionais de diferentes áreas, e vamos trabalhar dentro dessa temática, conhecendo a vontade de Deus para uma vida profissional de sucesso. Então, amanhã às 17 horas, convide aí algum familiar, jovem, adolescente, que você entenda que é oportuno ele participar, ela participar desse trabalho de amanhã. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um tema bastante sugestivo e eu coloquei aqui: a ficha não caiu. Pensando nos adolescentes e jovens, né, que nós temos, obviamente crianças também, quando se deparam com essa expressão, a ficha não caiu, seguramente eles não entendem, né, o que significa esta frase, o que isso vem a dizer para a gente. Eu coloquei um monte de fichinhas aí, que usávamos recorrentemente nos telefones públicos, aqui em São Paulo, chamados de orelhão. Não sei aí em outras cidades, estados, qual o nome popular do famoso orelhão aqui em São Paulo. Mas, quando a gente falava que a ficha não caiu, né, significava que a ligação ela não se completava. A gente discava, queria falar com outra pessoa, um familiar, um amigo, mas quando a ficha não caía, a ligação não se completava e, consequentemente, nós perdíamos aquela ficha e a conversa que era o propósito, ela não acontecia. Então, daí vem essa chamada que a ficha não caiu. E para os dias atuais, né, esses dias de pandemia, a gente precisa entender um pouco, né, o que é que nós estamos passando, por que estamos passando, entender o propósito do trabalhar de Deus dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando. Uma coisa é certa, né? Tudo que estamos passando tem um propósito e a gente precisa compreender para que a gente possa viver melhor. Então, quando eu olho para essa situação pandêmica, por consequência, algo global, né? Será que a ficha não caiu para a humanidade ainda da seriedade que é este problema? Será que nós ainda não nos demos conta do que isso pode ter ocasionado? Então, essa é a chamada, sabe? A gente precisa entender o que está acontecendo, nos esforçar e procurar, à luz da Bíblia Sagrada, compreender esse momento e, sem dúvida nenhuma, sempre
cuidados se fazem, não é brincadeira o que estamos passando, então essa fase de confinamento se faz necessário, né? Uns são a favor, outros são contra, enfim. O que está em voga aqui não é essa discussão. O que a gente precisa, de fato, destacar é que algo muito sério nós estamos passando. E a nossa geração não viu nada semelhante a isso. Todavia, a gente olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que muitas situações críticas, até a nível pandêmico, também aconteceram. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, vou minimizar aqui a minha tela, porque o mais importante é o que nós vamos ler e ouvir daqui para frente. Quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês, que gentilmente estão nos acompanhando, né? O Matheus está com a gente, aqui o irmão Gilberto, também irmã Gracinha, sempre conectada também, irmã Érica Nogueira, irmã Vilma, minha esposa também conectada, irmã Marilei, e olha aí, muito bem, são muito bem-vindos, espero que todos possamos ser edificados. Muito bem, Carol. E interaja, na medida que a gente for conversando aqui, por favor, vai interagindo aqui dentro dos assuntos que forem abordados, porque aí cria uma dinâmica muito melhor para a gente assimilar o aprendizado, assimilar tudo que a gente precisa passar. Bora lá, vamos avançar, para a gente também não ficar patinando aqui em um assunto específico. Eu quero começar pelo começo. E eu quero trazer um texto bíblico só para poder atiçar um pouco a nossa memória. Quando aqui em Gênesis a gente vê essa passagem bíblica em que Adão, aqui falando com o Senhor Deus se apresenta a Adão depois de um acontecido, e ele traz esta fala, né? Adão dizendo: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui eu quero trazer essa chamada, né, justamente porque eu entendo aqui a transferência de responsabilidade, que a gente também vê nos dias de hoje. De quem é a culpa? Quem é o responsável? Então, começa lá no Jardim do Éden, dentro da humanidade, e a gente começa a notar que desde os primórdios da humanidade, por conta da desobediência, um quer jogar a culpa no outro. Então, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Adão, ele, de forma muito cômoda, ele transfere a responsabilidade para a mulher, e, por conseguinte, a mulher transfere a responsabilidade para a serpente. A gente sabe que tudo, né, se deve ao pecado da desobediência. Mas eu só trouxe esse versículo aqui de Gênesis para a gente poder aquecer aqui as nossas turbinas e o assunto ficar um pouco mais dinâmico. Vou pegar aqui ainda, nesse começo, alguns textos bíblicos, porque vai ser a nossa base, tá certo? Veja, nós trouxemos a temática que a ficha não caiu. Para quem não é da nossa época, vale ver, né? A gente comprava cartelas de fichas para poder fazer uma chamada em um telefone público, e assim a gente precisava ter essas cartelinhas nas mãos, porque se a chamada era uma chamada longa, uma ficha só não bastaria, precisaria mais de uma ficha, né? Então, novamente, os adolescentes, os jovens de hoje, não conseguem entender, não conseguem perceber como funcionava isso. Hoje é tudo digital. E aí eu quero também trabalhar com vocês a diferença do mundo que nós estamos vivendo entre o analógico e o digital. Qual era melhor, o analógico ou é melhor hoje o digital? Qual que funciona melhor, né? O passado ou o presente? Então, é dentro desse aspecto que a gente quer abordar e trazer alguns aconselhamentos à luz da Bíblia Sagrada para essa era digital que nós estamos vivendo. Porque toda fase da vida tem, né, os prós e o contra também. Então, no mundo analógico, parece que o fio do telefone, né, que estava preso, fazia com que nós, seres humanos, tínhamos mais liberdade de viver. Agora, com o celular que não tem fio, né, a gente leva para onde a gente quer,
dá a impressão de que estamos dependentes de um aparelho celular para viver. E há alguns que até dizem, veja, interessante, quando eu estou sem o meu celular, parece que está faltando uma peça de roupa. Então, é importante a gente compreender isso. Esse aspecto do analógico e digital, vocês vão ver que ao longo desse painel de hoje a gente vai poder discorrer um pouco e avaliar como que está o nosso comportamento. O nosso dia a dia, né, durante a pandemia se intensificou ainda mais. Imagine se nós vivêssemos ainda na era analógica. Como seria a comunicação? Hoje é tudo instantânea. Trouxe essa foto só para vocês considerarem um pouquinho e relembrar. Dizia um professor meu que relembrar é viver. Então, por isso que eu coloquei essa telinha aqui para vocês. Mas, olha, eu quero também usar esse texto bíblico muito, muito importante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, esse versículo ele é a chave para tudo que nós formos conversar e falar e aconselhar para o nosso próprio bem. Então, nós somos livres, nós temos liberdade de expressão, de comunicação, né? Mas o que é que convém e o que não convém? É bom a gente pensar nisso, porque também nós estamos na era da fala daquilo que é politicamente correto. Se eu falar, ainda que eu tenha liberdade para falar, se eu falar aqui em público algo que possa afrontar, confrontar alguém ou um grupo, essa minha fala, né, pode voltar contra mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa fala, apesar da liberdade, tudo é lícito, eu posso falar, posso fazer, posso agir, posso compartilhar, mas será que todas as coisas convêm? É o que a Bíblia está chamando a atenção para a gente aqui. E na era digital que nós estamos vivendo, é bem por aí mesmo, né? O que é que eu estou fazendo? Como eu estou agindo nesta época? Como as famílias estão agindo e interagindo? Será que a interatividade, a interação entre as pessoas não está mais para fora do que para dentro? Então, a comunicação, a conexão, ela atravessa fronteiras, tal. Todavia, muitas vezes dentro de casa não há comunicação, certo? Então, esse versículo ele é bastante importante para a gente refletir. Lá na frente vocês vão ver alguns conteúdos que nós colocamos aqui, e isso vai fazer bastante diferença. Mas olha, gente, quando eu estudava esse assunto ao longo do dia, dediquei o assunto inteiro para trazer esse material para vocês, não pairou da cabeça, simplesmente, orei ao Senhor para poder compartilhar esse assunto, me veio aqui o exemplo de Daniel, né, um homem de Deus, e ele escreve aqui, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero deixar destacado, como aqui está, essa importância de a gente colocar no coração aquilo que devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Volto a dizer no começo da parte um pouco teórica, mas daqui a pouco a gente vai para o prático também. Então, assentar no coração, colocar no coração aquilo que é bom e aquilo que possa nos contaminar, nós devemos deixar de fora, tá certo? E a sequência, Daniel escreve aqui ainda, no capítulo 6 já, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Tá certo? Um pouco ainda sobre Daniel, volto para o capítulo 2, eu fiz aqui esse ajuste, mas veja que Daniel escreve, dentro do que ele estava vivendo ali, dentro de uma monarquia, ele lidava, né, com uma pessoa de alta patente, mas Daniel, ele sempre primou por aquilo que ele recebia da parte de Deus, e ele disse, olha, ele quem? O Senhor Deus, muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E veja que está destacado aqui propositalmente.
Será que esse texto bíblico vale para os dias de hoje? Ele remove os reis, os presidentes, os governadores, os prefeitos, as autoridades constituídas de modo geral. Ele, o Senhor, ele remove os reis e estabelece os reis. Veja que aqui Daniel, ele recebe a revelação da parte de Deus que quem está no controle de tudo é o Senhor Deus. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai entrar em algumas searas bastante complexas, pensando que nós que decidimos tudo, nós temos o direito, né? Quando a gente pensa de estabelecer governantes de modo geral, nós temos o direito, o dever de votar, etc. e tal, mas, na verdade, a vontade de Deus para o momento que a sociedade, a humanidade está vivendo, é a que vai prevalecer, a vontade de Deus. E por maior que seja o nosso esforço, nosso engajamento, nossa militância, o Senhor Deus é quem estabelece tudo. Veja, vou deixar aqui em letras garrafais. Ele, o Senhor Deus, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Então, esta é uma palavra fiel, sim, e digna de toda aceitação. Um outro texto ainda de Daniel, ele, o Senhor, revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E o propósito de hoje é justamente a gente trazer aconselhamentos bíblicos que nos mantenha na luz. Porque as trevas estão aí fora, gente. As trevas, diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos viver na luz. E mídias sociais também têm os dois lados. Tem as trevas e também tem a luz. Quando a gente olha para as plataformas de comunicação, elas também se aplicam para esse contexto bíblico. Não pensemos que o Senhor Deus não está vendo tudo. Não só o que nós falamos, ele escuta, mas aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós interagimos, ele também vê. E nós precisamos ser a luz do mundo, pois ele, o Senhor Jesus mesmo, nos orientou, né? Que nós devemos também ser a luz do mundo, como ele é a luz do mundo. Então, isso é muito importante em tempos de mídias sociais. O que eu estou fazendo é luz? O que eu estou fazendo é trevas? Como que é? Como que as pessoas estão olhando para isso? Parece que as mídias sociais é uma terra de ninguém vê, ninguém tem domínio, mas não. Até dentro do aspecto civil e criminal, hoje existem leis, né, que punem, né, pode punir aquele que fez, né, aquele que instigou alguma coisa não para o bem. E aqui, ainda fechando o livro de Daniel, para passar este exemplo, veja a palavra de Deus vindo a Daniel. Daniel fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, hoje, nós traremos esses aconselhamentos à luz da Bíblia Sagrada. E o que significa isto para a gente, né, quando a gente olha essa profecia bíblica que o Senhor Deus revela a Daniel? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que isso quer dizer? O que isso a gente pode ver nos dias atuais, sendo que trata-se de um livro selado até o fim do tempo, é o que o Senhor Deus pede a Daniel. Claro que eu não vou entrar nessa seara escatológica, vou abordar simplesmente, mas tudo que a gente faz hoje ganha uma dimensão, uma proporção gigantesca. E dentro de uma velocidade ímpar. O que, como disse em outra oportunidade, o que nós estamos divulgando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, uma pessoa do outro lado do mundo, né, ao entender o nosso idioma, ela vai poder acompanhar, ouvir e até interagir também. Veja a velocidade que isso em frações de segundos. Então, aqui está dizendo que a ciência, a tecnologia, o conhecimento haveria de se multiplicar, e é o que nós temos visto nos dias de hoje, esse avanço tecnológico, né, que tem um lado bom, principalmente no que diz respeito ao conhecimento, à evangelização, um lado muito positivo, mas também tem um lado negativo dessa história, né? E nós estamos diante de tantas coisas, tantas informações, o que é que nós estamos retendo de fato?
Veja, aqui eu trouxe uma foto prática para vocês. Isso aqui é o que é a tendência da humanidade, é um automóvel autônomo, né, um Tesla, em que nunca se imaginou que a humanidade chegaria a esse ponto de estar dentro de um carro autônomo, em que ele é conduzido pela tecnologia, e você não precisa fazer nada, você não precisa trocar marcha, você não precisa fazer nada. Então, tem tanto o protótipo quanto aqui o próprio automóvel, né? Também com biocombustível e tantas outras coisas mais. Mas o que eu quero trazer é o avanço da tecnologia que o profeta Daniel, ele registra e recebe a revelação da parte de Deus. Tudo isso, meus prezados irmãos, está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais, né? Cada vez mais a tecnologia vai avançando a largos passos. O que dirá, então, do chip? Aliás, quando a gente pensa em chip, isso aqui é a capa de um livro, eu até tenho aqui, eu tirei uma foto só para mostrar para vocês, é um livro que fala sobre essa tecnologia, vou até tampar aqui, mas é esse livro aqui. A importância do chip, o que até muitos pregadores usam essa temática para falar, o chip vai ser a marca da besta, como lá nos anos 80 se falava, quando começou o código de barras, todo mundo falava que o código de barras seria a marca da besta. Agora, já vi até pregadores aí trazendo estudos, palavras, que as pessoas ficavam, nossa, isso vai acontecer mesmo, chip subcutâneo, etc. e tal. Estudei muito essa área, trabalhei muitos anos nessa área, e a gente vê tanta informação sendo compartilhada. Olha, alguém pregou sobre isso, alguém ensinou sobre isso, e aí todo mundo já cria um alarde, já faz uma tempestade com um copo d'água, como se de fato o chip fosse ser a marca da besta, e seguramente não será isto, não é isso que a Bíblia ensina, mas, sem dúvida, o chip é um dos avanços da tecnologia, né? E isso tudo a gente tem que estar atento, porque enquanto a igreja estiver aqui na Terra, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia vai acontecer, porque é bíblico. O próprio profeta Daniel, ele já traz essa profecia e está selada até o fim dos tempos. Então, quando a gente olha o chip sendo colocado em animais, chip colocando na testa do ser humano, no pulso do ser humano, e tantas outras coisas acontecendo, de forma que às vezes a gente fica assim, nossa, o que é que está acontecendo? Né? Mas, de novo, isto tudo, o conjunto, que eu posso dizer a todos nós, que o conjunto de tudo que nós estamos vivendo sem dúvida, é a preparação para o anticristo. Mas eu não vou, como disse, entrar nesta área. Isso não é a pauta da nossa conversa de hoje. Só estou dizendo a vocês que carros autônomos, né, drones agora, poderia trazer também aqui um estudo sobre a questão de drones, que já há alguns anos isso já tinha protótipo, né? Carros autônomos nem se fala. Então, tem muitas coisas que, para nós aqui no Brasil, país de terceiro mundo, não chegou ainda. Mas quando nós vamos para o exterior, quando nós vamos, por exemplo, para o Vale do Silício, em São Francisco, nós vamos ver ali muitas e muitas tecnologias sendo desenvolvidas, pessoas inteligentíssimas, cientistas extremamente capacitados, que estão desenvolvendo coisas que, se a gente parar sem ter conhecimento para ver, a gente vai falar assim, nossa, Jesus está voltando mesmo. E, na verdade, Jesus está voltando mesmo. Mas não por isto que está acontecendo da tecnologia, muito mais pelos demais sinais que o Senhor Jesus já havia dito. Os demais sinais que está acontecendo na humanidade, esses são os sinais mais efetivos da volta do Senhor Jesus Cristo do que a própria tecnologia em si. Porque a tecnologia, de novo, ela vai avançar a passos largos. Volto a dizer aos irmãos, esta é uma área que estudei muito, né? Mas não estou aqui também para falar sobre a questão de estudo, etc. e tal. Estou trazendo para vocês que os dias que nós estamos vivendo, a gente precisa separar o joio do trigo. Aquilo que de fato é relevante daquilo que é irrelevante. E dentro desse painel de hoje de aconselhamento bíblico, eu quero partir para a prática. Eu não quero ficar nessa teoria, não. E tem alguns materiais importantes para compartilhar com vocês. Eu quero ir para a prática do nosso dia a dia dentro de casa, do nosso dia a dia dentro da sociedade, da família,
né? E até da igreja, do trabalho, etc. e tal. Então, estou trazendo aqui para vocês algumas coisinhas para vocês pensarem. E se desejarem interagir, fiquem à vontade. Mas vamos um pouco adiante. Veja que o profeta Isaías também, ele chama a nossa atenção que já nos dias dele, eu destaquei isso na terça-feira passada, que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, e ele já dizia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse é o nosso tempo, é o tempo de buscar ao Senhor como nunca, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o melhor dos caminhos, sem demagogia, né? Sem inventar roda, esse é um texto bíblico fiel e verdadeiro, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o escritor aos Hebreus diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que vocês dizem desse versículo bíblico aqui para os nossos dias? De tanta aflição, de tanta tristeza, de tanta angústia, pessoas partindo para a eternidade, familiares, amigos, pessoas muito queridas, que estão partindo para a eternidade por conta dessa e outras doenças. É tempo ou não é tempo de nós chegarmos com confiança ao trono da graça, a graça de Deus, para que a gente possa alcançar misericórdia? Se existe uma coisa que nós precisamos para os dias atuais, é a misericórdia de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa plural de nós não sermos consumidos. Isso já vinha lá do Velho Testamento, essa palavra bíblica. Então é tempo de nós buscarmos o Senhor em tempo oportuno, tá certo? Então, quando eu entrar aqui em assuntos do nosso cotidiano, que vocês vão ver, nós devemos voltar para essas palavras, de buscar ao Senhor verdadeiramente, não na superficialidade. Colossenses diz aqui, registrando, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui a preocupação bíblica, meus prezados, é com a alma. É com a alma. Porque há uma luta entre a velha natureza e a nova natureza, o velho homem e o novo homem. Então, em dias de dificuldade, se existe algo que a gente precisa da palavra do Senhor Deus. E essa palavra precisa habitar em nós abundantemente. O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho compartilhado? Em que eu tenho interagido? Como que eu tenho procedido? Então, essas questões são fundamentais para a gente trazer a palavra de Deus como nossa orientação, pois o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro, né? Vejam, aqui, tempos de mídias sociais. Agora nós vamos entrar aqui na prática do negócio, e trazer alguns, né, aconselhamentos que seguramente todos nós já sabemos, mas falta a gente trabalhar um pouco mais a prática desses conselhos, dessas ideias importantes para a nossa alma. Tempo de WhatsApp, todo mundo conectado, eu também, não sou diferente não. Todo mundo aí conectado, mensagem para cá, mensagem para lá, mas seja sincero entre nós, seja sincero consigo mesmo. De tudo que a gente compartilha, quantos por cento, né, é edificante? E quantos por cento simplesmente a gente recebe, lê, interessante, compartilha? O que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos recebendo e nós estamos também compartilhando? A gente tem que ser um pouco mais seletivo, mas uma coisa é certa, dentro de casa, duas pessoas, se é um casal, ou seja, pai, filho, mãe, filha, etc., todo mundo conectado no celular. Mas a conversa, o diálogo, a interação, a comunicação presencial muitas vezes não existe. A comunicação virtual, ela está tomando o tempo da nossa comunicação presencial. Às vezes, nós priorizamos a conversa virtual à conversa presencial. Isso não é bom. Isso não é bom. O ser humano, o Senhor Deus nos fez, não foi para ter uma comunicação virtual. Não.
É claro que em épocas digitais, como estamos vivendo, em épocas de pandemia, a gente tem que ponderar tudo, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que está todo mundo desconectados. E aí é um perigo, porque é nessa fresta, nessa brecha que o inimigo muitas vezes entra. Então, eu agradeço aí a todos vocês que estão conectados. Tenham um pouquinho de paciência, que a gente vai entrar um pouco mais na prática aqui desse assunto e vai aquecer um pouco mais essa dinâmica da fala do aconselhamento. O aconselhamento nessa página aqui, né, e eu posso trazer até esta. Veja que interessante essa foto aqui que eu peguei também na internet para preparar esse material. Todo mundo no celular. A pessoa abraça, tem aqui no centro da tela uma pessoa, um casal abraçado, mas na verdade abraçado, os dois conectados, né, com o celular em mãos. Então, a conexão virtual hoje está mais forte do que a conexão presencial. Isso é um risco muito grande para dentro do lar, muito grande, muito perigoso. Muitas vezes os pais estão desconectados dos problemas que a tecnologia está trazendo para os seus filhos. E depende muito da faixa etária. Mas eu posso afirmar que isso está acontecendo em todas as faixas etárias. Então, a gente tem que começar a programar o nosso dia melhor, ter horas dedicadas com qualidade para o convívio dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. E é um perigo muito grande, porque parece que, como disse no começo, né, a ficha parece que não caiu para muitas pessoas de tudo que nós estamos vivendo. O propósito do inimigo é sempre gerar o caos. Sempre. O propósito do inimigo sempre será gerar o caos. Diante de uma situação adversa, ele faz da situação adversa algo muito pior, para que as pessoas vivam e fiquem apavoradas, desesperadas. E uma pessoa apavorada e desesperada, ela sai de si, ela fica desconectada. Então, quero reforçar aqui a importância da nossa comunicação, de pegar um telefone e falar de fato com a pessoa, não só escrever. Escrever é bom, mas falar. Hoje mesmo liguei para vários irmãos da igreja, irmãos idosos, irmãos mais novos, telefonei, liguei, como você está? Tudo bem? Precisa de ajuda? Em que eu posso lhe servir? Né? Vou orar por você. É importante a gente ter essa comunicação. A gente não pode ter um relacionamento frio. E essa frieza muitas vezes acontece dentro de casa. E os problemas vão se ocasionando, vão crescendo, refraseando aqui, os problemas vão se intensificando, na medida que eu não tomo conhecimento que a relação, a comunicação presencial está se perdendo. Qual é a porta que se abre para um jovem? Qual é a porta que se abre para um adolescente? Ou até para uma criança? Quem dirá até para um adulto? São os relacionamentos virtuais. Relacionamentos virtuais, de fato, afetivos. E isso pode gerar um problema seríssimo para a família. Como a gente vê, né, tantos exemplos de pessoas que começaram a se relacionar virtualmente. Poucos dão certo, pouquíssimos, porque o presencial já é difícil, quem dirá o virtual. Mas, infelizmente, é a grande porta que se abre e o inimigo se aproveita dessa porta para oferecer coisas que não prestam. Isso é um perigo muito grande para a família. Veja aqui uma foto, uma charge bastante interessante também. Veja aqui no pulso, no braço, né, desse senhor, tudo conectado. Parece que nós estamos aqui tendo overdose de comunicação, overdose de mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e parece que até eu estou jogando contra a minha fala, porque eu estou falando de mídias sociais, mas é isso mesmo. Até pouco tempo falava-se que o Facebook, né, as mídias sociais, Instagram, não, isso aí não presta, isso aí não serve para nada. Mas veja que todas as igrejas hoje estão dependentes das plataformas para poder pregar o evangelho, levar a palavra de Deus às famílias. Só que os excessos que geram problema. Então, não posso ficar conectado nas mídias sociais o dia inteiro,
né? Salvo aqueles que trabalham através das mídias sociais, porque agora tem, né, o emprego relacionado às mídias sociais, a pessoa depende disso para trabalhar. Mas, via de regra, às vezes nós passamos muito tempo, né, conectados em coisas que não edificam. E aí está o grande problema. Esse é um grande risco que a gente corre, porque ao final do dia, o que é que vai agregar? Aqui também a tal da fake news. Era uma terminologia que até pouco tempo ninguém ouvia falar. Tem muitas terminologias em inglês, né, chegando a nós, e a gente acaba aportuguesando, né, tudo que a gente ouve, e é exatamente essa questão das notícias falsas, né, as notícias inverídicas que a gente recebe, de novo, no celular, a gente recebe a informação e compartilha sem sequer avaliar a origem. A intenção muitas vezes é boa, mas tem muita informação que a gente perde tempo e acaba não aproveitando nada. E aquilo que de fato seria relevante, a gente deixa passar. Então, o que adianta a gente peneirar areia e engolir pedra? Né? A gente tem que ter essa ponderação. Nem tudo que a gente vê é verdadeiro. Nem tudo que a gente se depara vai edificar. Então, a gente tem que ser bastante seletivo em tudo que a gente vai olhar. Quando a gente trabalha aqui, por exemplo, olha só, né, os aplicativos mais baixados, isso é uma pesquisa de 2020, fevereiro, de um instituto americano, aí tem vários, tudo interatividade, é tudo para prender a nossa atenção, porque agora é tecnologia, então isso aqui se vende, as empresas ganham dinheiro com isso, e aí vai, veja, aí tem os principais downloads dos aplicativos, no modo geral, a primeira coluna, a coluna do meio na App Store e a coluna da direita no Google Play. Veja que são basicamente os mesmos aplicativos em diferentes plataformas, mas são aplicativos de conectividade, de comunicação virtual, e é o que está em voga. É o que nós estamos vivendo hoje, indiscutivelmente. O problema que eu estou dizendo é, quando nós estávamos na era analógica e dependíamos do telefone público para falar com alguém, ali o telefone fixo em casa, com fio, ou até sem fio, mas nós estávamos presos, né, àquele aparelho, só que a gente tinha liberdade de viver. Agora nós andamos com um celular, um aparelho celular para cima e para baixo, mas parece-nos que às vezes estamos escravos do aparelho. E não temos vida, se a gente não parar para repensar. Às vezes a gente perde um tempo de lazer, um tempo de comunhão que é preciosíssimo para a família, para ficar conectado, vendo informação, vendo conteúdo, né, que não edificam, né? Aqui no Brasil, mesma coisa, tem uma lista aqui, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, YouTube, veja, são tudo que a gente precisa hoje, de fato. Não estou falando que não são úteis, eu mesmo estou utilizando aqui para poder falar com vocês. Se não tivesse isso, como seria em tempos de pandemia a nossa comunicação? O que eu estou dizendo é que o excesso é maléfico. O que eu estou dizendo é que se a gente não souber ponderar, o que eu estou dizendo é que se a gente não souber separar o joio do trigo, a gente pode estar desprezando o trigo e engolindo o joio, né? Então, tudo isso a gente precisa considerar. E a proposta de hoje é esta, é a gente trazer essa reflexão, sempre tendo a Bíblia, como já li vários versículos. Se porventura você não acompanhou, no começo não tem problema, vai estar gravado no Facebook e no YouTube também, na nossa página ADI Jabaquara. Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos adverte, o que a Bíblia nos orienta, o que a gente pode considerar à luz da Bíblia para o nosso bem? Gente, ninguém está dizendo que não pode, não é isso. Ninguém convence ninguém, cada um faz o que pensa, né? Nós somos adultos. O que eu estou dizendo é que a gente precisa só filtrar um pouco melhor o nosso dia a dia, dessa vida maluca, dessa vida digital, porque todo dia, por exemplo, como agora está tendo live, né? Então, a gente tem que dedicar um tempo, se eu não posso ir à igreja, ok, vou assistir um culto, vou assistir uma palestra, alguma coisa que edifica, maravilha, ótimo. Nem todos vão estar conectados, compreensível. Cada um tem o seu horário livre para poder
parar um pouquinho, assistir, ver, né? Mas tudo demais não é bom, né? O que eu preciso saber é que o meu dia a dia precisa ser equilibrado, sempre priorizando a minha comunhão, a minha comunicação pessoal dentro de casa. Eu tenho que ter tempo para me alimentar bem, para conversar bem, para me exercitar. Sim, eu saio aqui muitas vezes com minha esposa, vou fazer caminhada para poder distrair um pouco, respirar um ar, é claro, com responsabilidade em lugares públicos, né? Para que isso traga um benefício para a gente. Eu não posso ficar o dia inteiro conectado. Isaías ainda, ele registrava aqui nesse texto aqui de 55, verso 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o nosso aconselhamento de hoje? Vou explicar para você rapidamente. Se a gente for entrar em debates, em discussões na internet, quer seja até religioso, político, partidário, quem tem razão, quem não tem razão, por que isso aconteceu, nós não vamos viver. Nós vamos criar inimizades, nós vamos criar problemas. Então, isso não vai edificar. A gente tem que saber, de novo, se o mundo está compartilhando notícias ruins, nós temos que ser porta-voz de notícias boas. A pessoa que não teme a Deus, a pessoa que quer entrar em discussões, em debates, em brigas até acaloradas, entre. Só que isso não vai edificar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É isso que a Bíblia está nos orientando. Então, o que Isaías está dizendo aqui para nós? Lá, 700 anos antes de Cristo, deixe o ímpio o seu caminho, quer discutir, discuta, quer brigar, brigue. Mas isso não edifica. Olha, deixa o homem os seus pensamentos, que ele se converta ao Senhor, que o Senhor se compadecerá dele. Porém, torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, é isso que importa, né? Aqui ainda, olha, esse texto é interessante. Eu conversava ontem com o pastor Antônio Martins, né, um dos nossos anciãos aqui na igreja de Jabaquara, falava com ele, uns bons minutos conversando com ele, e ele citou esse versículo que era a pauta da nossa conversa de hoje também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Meus prezados irmãos, amigos, o mundo que não teme a Deus, quando a gente fala mundo, está falando daquele que não teme a Deus. Não está falando só de pessoas categorizando ou trazendo para um grupo específico. Não, quem não teme a Deus, de forma geral. Né? Há pessoas que estão dentro da igreja, né, que não temem a Deus, mas Isaías escreve, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com seus olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós esperamos no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, o Senhor está trabalhando por nós ou não está? Nós estamos confiando e esperando no Senhor ou nós não estamos confiando? Será que nós estamos esperando mais no homem? Será que a gente está esperando mais no homem do que em Deus? Precisamos considerar, precisamos avaliar bem, né? Aqui ainda em Isaías, porque a minha mão não fez todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aqui está a resposta, vou colocar em letra, uma fonte maior. Para quem o Senhor está olhando na hora da necessidade? Para quem o Senhor está olhando na hora da aflição? Para o pobre abatido de espírito, aquele quebrantado, contrito e que treme diante da palavra de Deus. Porque quem despreza a palavra de Deus, a pessoa pode até citar o nome de Deus, mas cita em vão. Porque Deus não vai olhar para essa pessoa. A não ser que estiver clamando por arrependimento, por perdão. Mas aqui, quando a gente passa por uma situação de dificuldade, a gente precisa saber esperar no Senhor, porque o Senhor está olhando para nós. E Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Certo?
Aqui tem um outro versículo também admoestos, aqui seja sujeiteis aos principados, potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Vejam, olha o que a Bíblia nos orienta aqui, olha o conselho bíblico, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. O que é contencioso? É uma pessoa briguenta, uma pessoa que quer discussão, as discussões acaloradas. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, quer seja autoridades governamentais, religiosas, seja o que for. Nós precisamos trabalhar esse nosso eu entre o velho homem e o novo homem. O novo homem tem que estar em evidência, certo? Aqui está trazendo o Tito 3:8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Em época de pandemia, será que não tem como trabalhar em boas obras? Claro que tem. Claro que tem. Mas o perigo é se envolver com as más obras. Nós, não que a gente esteja fazendo uma obra má, mas nós temos que ser seletivos para a gente não se envolver com as más obras provocadas pelo mundo. Tá certo? Então, esse é o cuidado bíblico, né? Vejam, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós precisamos considerar isso, que nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vida não é aqui, nós estamos de passagem. O que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia são as palavras de Deus, coisas boas, coisas que edificam. Ainda em meio à aflição, ainda em meio à dificuldade, o que vai valer para nós é a palavra do Senhor, porque senão a gente vai viver amargurado, a gente vai viver aflito, a gente vai viver à base de debates acalorados, quem tem a razão, quem não tem a razão, quem está certo, quem está errado. E as pessoas estão olhando para nós, mas olha lá, o pastor Rogério está entrando nesse debate também, que exemplo que eu vou dar? Então, são coisas que a gente tem que ponderar, sabe? A gente tem que ter isso em mente. Olha aqui, Salomão escreveu. Esse versículo me chama muita atenção, eu tenho ele marcado há muitos anos na minha Bíblia, muitos anos mesmo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. É um versículo bastante contundente, né? Nós que servimos a Deus, o nosso caminho é para o céu. Nós que servimos a Deus, o nosso caminho é para a eternidade com Cristo Jesus. Para quê? Porque o inferno, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aqui não é o inferno, mas para baixo está trazendo justamente para a questão do abismo, do Hades, não aqui para a terra, no que diz respeito a essa questão. Mas nós temos que olhar para cima, olhar para... O salmista diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Agora veja aqui, né? Nós estamos diante de notícias más, notícias boas. Em qual proporção? Nós estamos diante de notícias boas e más. Mas qual é a proporção? Mais más ou mais boas? Quando a gente olha o noticiário, o que é que a gente vê? E a gente vai ver, porque a gente vai abrir para ler, a gente vai ter que ver. Mas será que a gente não está multiplicando essa informação? Né? Porque não esperemos das mídias, né? Nós não devemos esperar das mídias que um canal aberto de televisão vai divulgar, olha, a igreja XYZ está fazendo isso, olha que trabalho lindo que a igreja está fazendo. Olha que trabalho maravilhoso de atender os necessitados. Dificilmente vai se ver uma notícia dessa no noticiário. Né? Ou seja, a propagação das notícias ruins fazem com que a gente também se sinta ruim. Vocês podem se lembrar de Esdras e Neemias? Esdras e Neemias, já nas suas épocas, eles se deparavam com muitas notícias ruins a respeito de Israel, é verdade. Eles já se deparavam com muitas notícias ruins. O povo estava escravizado, estava desviado dos caminhos do Senhor, mas
Qual foi a decisão de Esdras e Neemias? É orar ao Senhor, clamar a Deus pelo povo, sentir na pele a miséria da humanidade. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. E eles choravam, né, com a alma. Por quê? Porque eram muitas notícias ruins. Né? O povo estava peregrinando mundo afora, fora da sua terra natal, escravizados pelo pecado, sofrendo. Mas sempre Deus levanta uma mulher, um homem, que vai clamar a Ele, vai buscar a Ele pelo socorro. Então, é importante a gente considerar. Então, quando a gente olha para as televisões, os canais abertos especialmente, só tem o que não presta. Né? E a gente vai ver o noticiário. Às vezes, até jornal é difícil assistir hoje em dia, porque também enveredam por temas muito, muito midiáticos, de interesses escusos, que não vêm ao caso. E a Bíblia fala, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, não é de agora. Para isto, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se a gente ficar valorizando o que o inimigo tem feito, né, as drogas, o consumo de drogas está em estado alarmante. E, infelizmente, isso está destruindo muitas famílias, não só o usuário em si. E como isso chega? Como começa um adolescente a usar drogas? Como tudo começa? Será que não é a ausência da comunicação dentro de casa? O diabo veio para isso, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então é importante a gente observar e estar de olho nos movimentos, tudo que está acontecendo dentro de casa, para a gente blindar o nosso lar. Nós precisamos blindar a nossa família. Nós precisamos blindar. E como se blinda? Através da palavra de Deus, observando os conselhos, né? As pessoas hoje não querem conteúdo bíblico, muitas vezes, não. Até na internet você vê, né, as pessoas olhando, mas de passagem, você vê tantas visualizações, mas é uma visualização de olhar, não de enxergar. A diferença entre ver e enxergar. A diferença entre ouvir e escutar. As pessoas passam de passagem. Então, você coloca lá uma matéria, divulga, faz alguma publicação, as pessoas vão lá, vi. Na verdade, ela não viu, ela passou. Muitas delas simplesmente passou o dedinho, mas não leu. E quando a notícia é ruim, aí para ler. Mas quando é um texto bíblico, isso eu já sei. Então, veja aqui, olha o que Miqueias escreve, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. 700 anos antes de Cristo. Mas por que não será aqui o nosso descanso, Miqueias? Por quê? Por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. A corrupção está aí, não acabou. Não acabou. Né? Pode ter desacelerado, mas a verdade é que há muita corrupção ainda. Porque dinheiro tem para comprar vacinas e mais vacinas e vacinar toda a população brasileira, mas eu vou entrar num debate desse? Não. Isso não vai agregar. O que eu preciso fazer? Orar. Eu preciso buscar a Deus, interceder pela nossa nação, pelos governantes. Isso que eu preciso fazer, porque não vai resolver eu brigar. Olha aqui Salomão aconselhando, né? Como soltar as águas é o princípio da contenda, da discussão, do debate. Deixa, por isso, a porfia, antes que seja envolvido. Quantas pessoas não são envolvidas? Veja, se você voltar o tempo, agora não, porque em confinamento não dá para fazer tanto, né? É uma proporção menor que eu vou dizer. Mas manifestações, que as pessoas vão, saem às ruas, e tem pessoas do bem procurando pela boa causa, sim. Só que o que o diabo faz? Ele infiltra pessoas, ele infiltra na aglomeração pessoas para fazer a obra dele, que é matar, roubar e destruir. E aí acabam fazendo o quê? Apedrejando prédios, comércios, casas, aglomerando, criando vandalismo e pessoas morrendo.
porque o diabo ele aproveita da situação da aglomeração e a pessoa acaba sendo envolvida em pessoas até inocentes, pessoas do bem, que estavam na boa intenção. Então, até nisso, a Bíblia aconselha a gente ser prudente. Até nisso, a Bíblia fala, olha, e esse versículo aqui é muito amplo, viu? Isso vai de uma contenda simples, entre pessoas até familiares, amigos. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Pensa em um dique, né, que tem uma represa de água, quando solta, né, lá em Brasília, via na represa do Lago Paranoá, né, um lago gigantesco, né, artificial, mas tinha barragem lá, a barragem, quando o lago ele está saturado, as comportas se abrem, e aí vê aquele turbilhão de água passando. Assim é a porfia e a contenda, quando você menos espera, você acaba sendo envolvido em algo que você não queria se envolver. Então, é importante a gente considerar isto. Será que esse versículo nós não estamos vivendo nos dias de hoje? O que justifica o ímpio e o que condena o justo? Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro? Não só no Brasil, viu? Isso aí mundo afora. A gente está se vendo o cumprimento dessa palavra. Mas o longânimo é grande entendimento. Todavia, o de ânimo precipitado exalta a loucura. Porque na hora do desespero, na hora de você tomar uma decisão, no calor das emoções, se você não for uma pessoa equilibrada minimamente, você vai se precipitar. E aí é um grande risco, gente. A precipitação traz consequências desastrosas para a pessoa e para a família. Já me deparei com muitas situações dessas, aconselhando muitas pessoas, não foram poucas, não, de pessoas que se precipitaram na tomada de decisão. Por exemplo, fiquei desempregado, todos estamos sujeitos a ficar desempregado. Aí aquele pouco que ganhou, né, da rescisão trabalhista, eu vou montar um negócio. Só que, por exemplo, agora não é época de montar negócio. É época de ter a cabeça fria, orar no Senhor e depender do Senhor, que o Senhor Deus proverá todas as coisas. Daqui a pouco você vai ter um emprego ainda melhor, mas desde que confiemos inteiramente no Senhor. Mas a precipitação faz com que a gente tome decisões impensadas. E aí está o perigo. Impensadas, como o próprio diz aqui a expressão que eu usei, né? Ela não foi bem pensada. E depois as consequências são piores, porque aquilo que a boa intenção gerou, você pode até perder e ficar sem nada. Então é muito importante a gente considerar, né, que o que a Bíblia está trazendo para a gente, que a gente tem que ter sabedoria. Longanimidade, o que é? É calma. É calma. Ser longânimo é ter calma. Não agir com os nervos aflorados, né? O nervo, a flor da pele. Isso não, certo? E, consequentemente, as pessoas acabam falando o que não devem. Mas a Bíblia fala, retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Aqui não é só palavra falada não, viu, meus irmãos? Não é só palavra falada. Até nas mídias sociais a gente tem que ter cuidado no que nós estamos falando. Porque tudo que nós estamos falando, escrevendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Então, a gente não pode entrar numa discussão à toa. De repente, um irmão, né, um amigo, um familiar, pensa de uma forma diferente do que eu penso. E nenhum está errado, porque somos diferentes, pensamos de forma diferente. O que não vale é entrar em debates, em discussões acaloradas. É isso que não vale. Porque isso não vai edificar. Daqui a pouco, a gente perde bons amigos por coisas tão supérfluas. Então, o aconselhamento dentro dessa era digital é a gente ter cautela. Às vezes uma pessoa até compartilha algo dentro daquilo, da leitura que ele fez. Ele não... Só que o outro que recebeu pode ter uma outra leitura. Nossa, fulano está compartilhando isso. Então, às vezes, a gente tem que separar e ter bom senso no que é que nós estamos vendo. Cada um de nós pensamos e agimos de forma diferente. E aí a importância de a gente entender que os adolescentes, as crianças, estão sofrendo nessa pandemia também. Os jovens estão sofrendo nessa pandemia também, e muito.
Por quê? Porque isso está dificultando ainda mais a inserção no mercado de trabalho para um adolescente, para um jovem. Na minha geração, na geração de muitos que estão conectados aqui, começamos a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, com 14 no meu primeiro registro. Hoje, nem se pode, nem tem mais emprego. Então, os jovens estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais tarde. Só que, ao entrar mais tarde, o tempo fica mais ocioso, ainda mais nessa época de pandemia, que não dá para estudar direito, as aulas são virtuais, não tem comunicação, não tem diálogo, e isso tudo dificulta mais. Então, todas as nossas, independentemente da faixa etária, está passando por uma dificuldade, uma transformação do mundo analógico para o mundo digital, é um impacto muito grande. A gente tem que considerar isso. E o objetivo de hoje é a gente falar um pouco sobre essa questão. Veja, aqui um texto conhecidíssimo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui, justamente nas mídias sociais isso acontece, né? Poxa, olha, tomaram uma decisão hoje que não me agradou. Fulano tomou uma decisão, olha, o pastor tomou uma decisão hoje que não me agradou. Aí eu vou para as mídias sociais, esse pastor está errado. Não convém. Nós vamos errar enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos errar, né? Aí a gente tem que ter esse cuidado para que a nossa ira não extravase. E o sol vai refletir sobre ela e as pessoas vão ver, olha, fulano está errado, hein? Fulano está bravo. E até, muitas vezes, falando palavras de baixo calão. E o que não convém, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus, aí a dificuldade é elevada ao cubo. Porque se o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida, meus queridos, ai de nós, se o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida. E ele entristece. Ele se entristece. Ele é uma pessoa. E a gente tem que ter esse cuidado para não entristecê-lo. Né? Tantas pessoas iradas e acabam agindo. E Salomão escreve: o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Por quê? Porque se tu livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Às vezes não basta o conselho, a pessoa quer de fato fazer, ela vai fazer. Ela quer falar, ela vai falar. Ela quer escrever, ela vai escrever. Né? E eu aconselhei recentemente alguém, não no Jabaquara, mas em outro local. Né? Eu vi nas mídias sociais, estava tendo um culto, e entrou uma pessoa que não era do nosso convívio. Né? Entrou na live. E começou a criticar o cristão, começou a criticar, como se alguém entrasse aqui e começasse a criticar. Olha lá, tá vendo? Igreja, isso, aquilo outro. Uma pessoa que não é do nosso convívio. Aí, um dos irmãos respondeu, né? O que você está fazendo aqui? Você não tem o que fazer? Você é desocupado? Se você não é do nosso meio, melhor você sair, etc. e tal. Não adianta debater com tolo. Salomão já ensinava isso há muito tempo. Não adianta você entrar em debate. Se porventura alguém fez isso, depois que terminou a live, vai lá e exclui a mensagem, sem problema nenhum. Mas não adianta entrar em debates sobre a crença de alguém, sobre a fé de alguém, sobre no que a pessoa pensa, deixa de pensar. Eu gosto do político A, eu gosto do político B. Né? De quem é a culpa? Volta lá para Gênesis. Adão transferiu a responsabilidade para Eva. Eva para a serpente. Mas a desobediência foi dos dois, Adão e Eva. Então a gente tem que entender, não ficar transferindo responsabilidade. Todavia, a gente também precisa considerar que, nesta época, nós precisamos fazer o trabalho do Senhor dentro daquilo que está ao nosso alcance. Mas tudo quanto vier à nossa mão, a gente tem que fazer com as nossas forças. Não só na igreja, na família também. Tudo que eu tiver que fazer em prol da minha família, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Porque na sepultura, para onde nós vamos, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, a gente precisa entregar o trabalho sempre com qualidade. Eu poderia nem fazer essa live hoje, eu poderia ter um dia tranquilo hoje, descansando, mas não. Preciso fazer algo diferente para poder trazer para os irmãos, para nos ajudar uns aos outros, até rever virtualmente os nossos irmãos. Mas a Bíblia nos ensina, né? O que você vê nessa foto e qual é o ensinamento que a gente pode tirar de uma formiga? Qual é a lição que a gente pode tirar de uma formiga? Muitas lições. Desde o preguiçoso que deve ter com a formiga, como Salomão orienta,
mas é um trabalho incansável, é um trabalho muito diferenciado, por isso que Salomão traz à tona, né, o exemplo da formiga, mas a formiga também trabalha em equipe, né? A formiga sabe trabalhar em equipe para se alimentar, para levar alimento. É importante a gente saber trabalhar em conjunto, dentro de casa. É importante um ajudar o outro dentro de casa, porque senão, de novo, eu estou comunicando, estou em comunicação externa, mas estou sem comunicação interna. Então, elas trabalham, né, incansavelmente, mas sempre se ajudando. É aí que a palavra de Deus diz, Isaías escreve em outro capítulo também, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ele precisa de ajuda. E às vezes nós não temos ajuda. Por quê? Porque cada um fica no seu mundo, né? É importante, nós não fomos criados por Deus para viver em isolamento. Então esse isolamento é sofrível. Como que a família está se comportando hoje? O momento de lazer é importante, a gente, dentro das possibilidades de cada um, porque nem todos têm as mesmas condições, é claro, mas o lazer não é só viajar, não. Quem tem é ótimo viajar, é maravilhoso viajar. Amo viajar com a minha família, mas quando pode. Agora nem poder, nós podemos viajar, porque agora entrou numa fase um pouco mais severa, mas o importante é que nós precisamos ter tempo para a família, um tempo de lazer, né? Vai fazer uma caminhada em um local apropriado, né? Se resguarde, é claro, mas a família tem que ter o cuidado de cuidar da própria família. A família não pode estar desguarnecida, porque senão o inimigo vai entrar, e se o inimigo entrar, ele vai se andar. E se ele se andar, aquilo que está difícil por conta de uma época pandêmica, vai ficar tudo muito mais difícil, porque cada um vai começar a ir para um lado, e daqui a pouco toma decisões erradas. E a família depois pode não conseguir recuperar o tempo perdido, como acontece em muitas situações. Então, a família é a nossa base, meus queridos. A família é a nossa base. A base da igreja é a família. Antes da igreja tem que vir a família. Porque a igreja começa na família, a igreja começa em casa. Então, é muito importante ter um tempo de qualidade a sós. É muito importante ter um tempo de qualidade para descontrair, para uma brincadeira sadia. É muito importante. Nós não podemos ficar reféns só da tecnologia, né? Então, quando a gente pensa em lazer, é sempre bom a gente encontrar uma forma de descansar, de refletir. Ler um bom livro, sem dúvida nenhuma, faz muito bem. Ultimamente, tenho mais me empenhado a ler a Bíblia, por conta do ofício, obviamente, né, que a gente tem essa responsabilidade de sempre trazer os irmãos. Sempre que posso também, tenho livros e busco livros bons também. Não leio qualquer livro, não. Mas tem livros muito bons que vão nos ajudar a pensar, a abrir o nosso entendimento, e de preferência livros, né, que trazem a palavra de Deus como referência. Então, o tempo de qualidade é fundamental, muito importante. Quando eu penso nessa questão, né, de aconselhamento, aí a gente tem os trabalhos que a gente tem feito, culto de doutrina, como já fizemos, o trabalho de quarta-feira, então, como Imunidade em Foco, quem não assistiu, assista, né, o painel da escola. Então, a igreja, como igreja, a gente tem que preparar conteúdos. A gente traz conteúdos para a igreja, para que oportunamente a igreja possa receber a palavra de Deus em épocas difíceis. Todavia, o que eu quero trazer para nós fecharmos esse painel de hoje é que a gente precisa sempre separar tempos de qualidade, momentos de qualidade para aquilo que a gente for fazer, e não fazer na superficialidade. A gente não pode ser uma pessoa digital. Nós somos seres humanos. O digital é tecnologia, mas a gente precisa, às vezes, voltar para o analógico. A gente precisa voltar, às vezes, para o analógico, para poder entender que a família, nós precisamos de um tempo de qualidade para a gente pensar, refletir. E não acredite em tudo que você escuta, não acredite de bate-pronto, olha, é isso mesmo? Não. Procure você formar a sua opinião. Você vai ler diferentes conteúdos, mas forme a sua opinião. Não se baseie na opinião formada dos outros, porque às vezes você pode estar sendo aí conivente com um pensamento errado.
Peça discernimento de Deus para Ele te mostrar, te revelar aquilo que de fato é verdadeiro, né? Porque a mentira, o engano, isso acaba atrapalhando muito a nossa tomada de decisão. Quero deixar esse aconselhamento bíblico para todos nós. Quero reforçar a importância de a gente sempre estar lendo a palavra de Deus, sempre estudando algo importante. Não sei qual a sua profissão, não sei qual a sua profissão, independentemente de você ter estudado muito ou pouco, não importa. Mas procura se especializar. A gente tem tanto curso de forma online. É importante estudar, se aperfeiçoar, e não ficar encafunado em noticiário, ficar encafunado em problemas que os outros estão causando por irresponsabilidade. Não vai edificar. Não vai resolver o meu problema. E no final não vai pagar minhas contas. Não vai. Vou perder amizades que não, em outro momento não perderia. Então isso não é bacana, sabe? É importante a gente manter as boas amizades dentro da política da boa vizinhança, aquilo que não ofende, aquilo que não agride, aquilo que temos pensamentos diferentes e continuaremos a ter pensamentos diferentes em determinadas circunstâncias, mas que esses pensamentos diferentes não estejam com base na palavra de Deus, porque aí precisa ter um alinhamento, precisa ter um entendimento, né, pleno da palavra de Deus, para que não haja debates também acerca da lei, por exemplo, como, enfim, poderíamos citar. Mas é importante que, biblicamente, a gente esteja alinhado. Agora, nas questões seculares, nas questões seculares, eu digo, nas questões do dia a dia, é possível que a gente pense um pouco diferente. Continuamos pensando diferente, mas vamos procurar extrair aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que possa incrementar. E, de novo, reduzir o tempo nas mídias sociais. É um paradoxo, porque eu estou usando as mídias sociais para pedir e conscientizar a gente para reduzir o tempo nas mídias sociais. Mas é bem por aí mesmo. Porque isso vai passar. Vamos orar, clamar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor Deus, porque isso vai passar. E devemos orar em favor das famílias enlutadas, dos profissionais que estão no fronte da batalha. Precisamos interceder, clamar a Deus pelos enfermos, pelos acamados. Papel da igreja. Papel da igreja. Mas sempre trazendo coisas que edificam. Tá certo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço muitíssimo aqui a cooperação de vocês. Muito obrigado aí, irmão Rogério Oliveira, nosso nobre companheiro, também conectado, e muitos outros. Fique aqui comentando de novo. Se você gostou, acha que é interessante, é edificante, dá para compartilhar, compartilhe com alguém que você acha, olha, isso aqui é interessante. Porque a gente compartilha tanta coisa que não é interessante, e às vezes o que é bom não compartilha. Mas, de novo, se você achar por bem, se você sentir que alguém, de alguma forma, possa tirar um proveito, o faça. Se também não sentir, não tem problema nenhum. Mas tudo está gravado nas nossas plataformas digitais para que a gente tenha conteúdo. Tá certo? Então, tenha uma ótima noite. Deus abençoe a todos nós. Que o Senhor Deus nos dê saúde. Que o Senhor Deus nos guarde. Pela sua misericórdia nos proteja. Que a gente possa orar em favor daqueles que estão desempregados, para que oportunamente o Senhor possa preparar uma porta de emprego ainda melhor. E quanto aos irmãos que estão acamados, né, temos orado insistentemente, né, tem o sobrinho da irmã Damares, tem a nossa Maria Luísa, e enfim, tantos outros familiares, meu sobrinho Mateus, por parte da minha esposa, temos orado, clamado, intercedido sempre ao Senhor. Então, meus prezados irmãos, agradeço a paciência de vocês, agradeço o tempo que vocês estiveram aqui conectados com a gente. O nosso intuito é o melhor possível para poder compartilhar esse conteúdo, tá certo? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é um culto, não é a liturgia de um culto, mas é claro, sempre eu vou trazer a palavra de Deus como referência, tá certo? Vou orar ao Senhor agora. Se você puder curvar a sua cabeça um minutinho, eu agradeço. Pois o que nós vamos fazer agora é orar pela nossa nação. Um minutinho só, eu peço a sua paciência e interceda também pelos governantes, para que o Senhor tenha misericórdia deles. Eu poderia usar qualquer outra expressão aqui grotesca, mas eu vou usar uma expressão bíblica. Vamos orar para que o Senhor Deus tenha misericórdia deles e eles se convertam ao Senhor.
porque só assim nós poderemos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Curva a sua cabeça um minutinho, por gentileza. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que estivemos refletindo aqui, trazendo conselhos da tua palavra. Continue abençoando as famílias aqui representadas, Senhor, e aquelas que não puderam se conectar nesse momento também. Proteja-nos, Senhor, guarde-nos dessa pandemia, desta enfermidade cruel. Senhor, aqueles que estão acamados, que porventura contraíram essa doença, que o Senhor possa ter misericórdia e restabelecer a saúde deles. Oramos, Senhor, em favor de todos que estão enfermos por diferentes motivos, por diferentes enfermidades, por diferentes necessidades. Senhor, e aquelas doenças relacionadas à alma. Tenha misericórdia. Senhor, tira essa angústia do coração. Se esse meu irmão, esta minha irmã, amigo conhecido, porventura está perdendo noite de sono, pela tua misericórdia, coloca paz nesse coração. Que essa pessoa possa dormir em paz. Que ela possa descansar e ter um sono de qualidade. E ela vai ver a tua mão agindo. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia desses governantes, Senhor, que devem trabalhar em prol da humanidade. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa encontrar lugar nesses corações e fazer uma obra maravilhosa de salvação. Nós te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Ótima noite a todos. Termino por aqui. Muito obrigado pela companhia.